Até alto nível com maconha. Acontece. Sabe por quê? Porque o moleque que é bunda mole e que não quer fumar maconha porque é proibido, e se o polícia pegar, vai ter algum tipo de sanção, tá liberado, ele fala, agora eu vou fumar. Você, se eu te pego na rodovia de madrugada, tempo que eu trabalhei com essa camisa e essa meia, eu te dava um cacete que você ia ficar roxo. Se o senhor me desse um cacete... Seu ojeriza de maconheiro folgado. Nossa, pra você me dar uma... Peraí. Se a gente vivesse num país que tivesse uma justiça honesta, séria, você ia ser enquadrado por apologia ao crime. Apologia ao crime? Apologia ao crime. Se a gente vivesse num país que tem uma justiça honesta e séria, o problema não seria 10, 20 quilos de maconha. Marinha se aplica pro sargento? Aplica Eu que não, por quê? Ele acabou de fazer apologia ao crime. Mas Falando só pra que... bater numa pessoa. Mas ele bateu? Apologia. Ele bateu? Apologia. Ele bateu? Ele bateu? Mas você sabe o que é Falar, você pode falar. Não. Vai pro Uruguai. Vai ver o Trump. Vai pro Uruguai. Tá liberado. Que é legalizado. A cerveja tá liberado, irmão. Então se a maconha for liberada, você vai tratar normal? Se tiver liberado, eu quero que você se... Vamos até morrer. Então aí... Enquanto não tiver liberado, mas o mundo vai liberar. Mas aí... Não quero nada de gritaria. Não, filha. Vamos debater inteligente. Não, aqui... Cada um no seu quadrado. Tá bom, então você vai gritar Você fala e do seu falar jeito, eu falo do meu jeito e vamos tocar essa porra aí. Ah, ele grita. Ele grita. Vamos lá. Vamos lá. A liberação da maconha favorece o combate ao crime organizado. É uma afirmação, eu discordo. A liberação, por exemplo, eu sempre cito o seguinte, nas fronteiras do Paraná, o cigarro, nós temos o cigarro liberado, quem quiser ir no mercado, compra no bar, compra um cigarro e tal. E lá, mesmo com a liberação, Sim. lá no Paraná o crime impera nas fronteiras com o contrabando de cigarro. Ou seja, a liberação não resolveu nada. Por quê? Se liberarem a maconha, como dizem que vai combater o crime organizado, vai combater o traficante, é balela. Porque no Uruguai foi liberado e os próprios usuários estavam reclamando. Primeiro, liberou a maconha no Uruguai para vender em farmácia. Não se acha nas farmácias. Por quê? Porque uma farmácia decente não vai botar maconha para vender mesmo que legalizada, porque afasta os clientes bons. Por exemplo, lá em Maringá, nós temos 15, 20 farmácias. Se eu souber que uma vende maconha, se fosse legalizada, eu não piso mais lá, porque para mim é uma nojeira, para mim vai estar cheio de maconheiro, de bosta. Então a liberação só traz atraso. Os próprios maconheiros do Uruguai falaram. E lá se vocês liberarem a maconha, pode ter certeza que haverá um comércio ilícito da droga, porque no Uruguai tem aquelas questões de, a não ser que vocês estejam falando em o cara sair com um saco de 60 quilos nas costas, né? Porque o STF já fez uma cagada, porque o STF não tem nem poder para legislar, mas liberou até 40 gramas e outra, eu nem lembro mais, o cara pode portar até 6 plantas fêmea. Aí o policial, olha, prestem atenção vocês que defendem a liberação da droga, prestem atenção, uma equipe de polícia abordar um cara com 6 plantas, tem que pegar, levantar a sainha para ver se tem um bilauzinho ou uma periquita na planta, para ver se é planta macho ou fêmea. E tem que ter uma balança para ver se der 41, já pode trocar a borracha. Pô, isso aí é uma palhaçada. Olá, eu sou o Sargento Faur. Servi por 35 anos nas fileiras da Polícia Militar do Paraná. Hoje exerço o mandato de deputado federal. Força e honra! Liberação de droga não presta, droga é lixo. Só um minuto, mas com todo respeito. Pode falar. É que, na verdade, assim, aí você está distorcendo totalmente a questão que foi levantada aqui. A questão que foi levantada aqui é realmente se vai ter efetividade contra o crime organizado ou não, porque aí você vai... Acabei de falar que não, porque o cigarro é liberado e tem um crime. Mas veja bem, quando o objetivo é combater o crime organizado no sentido financeiro, você atacar um dos meios que eles têm de conseguir recurso financeiro com o tráfico de drogas é uma
Eu sou Arquimedes Nicastro, ex-presidiário, advogado criminalista, autor do livro Lodebar, e hoje nós vamos falar sobre a regularização da maconha. Deixa eu falar uma coisa pra você. O tráfico de drogas hoje... Da maconha, tá? Da maconha, tô falando da maconha. Ele representa muito pouco no crime organizado. Muito pouco. Então o que acontece? O pessoal tá querendo liberar porque quer partir pra baderna, mano. Quer partir pra poder usar que vai combater em qualquer lugar. Vai combater isso é desculpa de quem quer usar essa porra dessa maconha. Que, só atrasa a vida dos outros. Só atrasa a vida dos outros. Pronto. E aí, pessoal, beleza? Sou o Sargento Castro, 38 anos como policial militar do estado de São Paulo. Hoje estou representando as forças de segurança nas redes sociais. Beleza? Tamo junto aí. E comigo resistiu, é saco! Já falou? Peraí, agora vamos ouvir também, porque vocês colocaram bastante, e aí o debate ele tem que ter essa questão da perspectiva, por isso que estamos aqui. Então, bacana, como é seu nome mesmo? Meu nome é Sargento Faur. Sargento... Alguma maconheira não sabe meu nome? Não, não sei, moço. É maconheiro de apartamento, é maconheiro de Faur, apartamento. quem é o... que é vereador? Sargento Nantes. Muito prazer. Prazer. Eu sou bombeiro, sou Rafael. Prazer, Rafael. Muito prazer. Esse ser aqui. Seu nome qual que é? Seu Eu nome? sou a Gisele Pontes, eu sou neuropsicóloga e eu acho importante a gente ter esse espaço aqui, agora com mais tempo também, para que a gente traga outra perspectiva. Então eu vou trazer uma perspectiva que é uma contrapartida. Então, por exemplo, porque a liberação vai fazer com que o tráfico, ele, de repente... Assim, isso aí já é sinal da maconha. Calma. É sinal da maconha. É muito pensado. Maconha correu no cérebro. Correu, você demora pra vir. Não, Não, mas isso, peraí, isso que vocês falam é um mito, gente. O que de fato queima neurônio, destrói o neurônio é o álcool. A maconha, ela modifica a estrutura do neurônio. Depende da idade. Mas beleza, voltando pra pauta. Da idade. Depende da idade. Perfeito, Rafael. Com certeza. Depende da formação do córtex pré-frontal. Com certeza, gente. Responsabilidade, maconha não é pra adolescentes, ok? Uso adulto, cérebro, formação estruturada, ok. Pronto, fecha aspas. Então, Perfeito. para de bullying, ok? Falei que a gente quer um debate aqui de alto nível. Realmente acontece sim. Debater alto nível com maconha. Acontece da gente se perder sim, mas o que acontece? No que diz respeito a quando fala que a pessoa vai pegar de pior qualidade, a gente está falando de algo que a pessoa pode plantar, gente, pelo amor de Deus, é uma semente, planta, não precisa ficar se preocupando com quem é macho, com quem é fêmea, é uma planta. Vamos parar de demonizar uma planta milenar. Vocês sabem que a folha da maconha é usada o cânhamo era para fazer fibra de navio. Então é de uso milenar. Então a gente tem que ter essa consciência dos bons efeitos. Quantos pacientes não são beneficiados por conta do canabidiol, do THC? Então, peraí, vamos com calma. Olá, eu sou a Gisele Pontes, eu sou neuropsicóloga e hoje, nesse debate, eu venho contribuir com um viés científico, explicar como que funciona no nosso corpo, no nosso sistema biológico, canabidiol, THC, o quanto essa planta é importante também como medicamento, entre outros viés. Eu espero contribuir aí com esse debate. Não, mas a pergunta é que você destoou um pouco e aí... Tá bom, beleza. Você destoou um pouco do que foi perguntado ali. Boa. Eu gostaria de falar sobre essa. Perdão, desculpa. Você vai concluir? Pode falar, irmão. Pode falar, irmão. Pode falar. Além da percepção individual do cidadão, por exemplo, que é contra o uso da maconha e não vai à farmácia, o momento que a maconha for liberada para uso recreativo, a gente tem dois problemas em relação a crime organizado, que é o assunto que foi proposto aqui. O primeiro deles uma vez que você não tem o freio legal, você vai depender do freio moral. Esse é um ponto importante. Sem freio moral, há uma possibilidade, como aconteceu, por exemplo, no Colorado, da gente ter um aumento maior do número de usuários. O Colorado, significativo. Isso é estatística, 45% a mais de usuários, pode pesquisar, no estado do Colorado. Então esse é o ponto importante. Então, eu estou falando só de crime organizado. Da parte se faz bem ou se faz mal, a gente certamente vai entrar nesse assunto no outro ponto. Então, nesse ponto tem a questão do freio moral. Se o governo libera o uso da maconha, ele certamente vai regulamentar, como é com cigarro e como é com álcool. Uma vez que ele vai regulamentar, não tem bonzinho no governo, ele vai taxar.
uma vez que ele vai taxar o custo de produção e o custo de venda final para o usuário certamente será maior do que o custo de venda do traficante. É o caso do cigarro. Exatamente, porque ele não vai pagar toda essa cadeia produtiva que um produtor correto, ele legalizou. Então eu quero plantar maconha e produzir maconha em larga escala para vender. Certamente ele vai servir para vigilância sanitária, vigiagro, enfim, ele vai sofrer uma série de fiscalizações. Eu sou o bombeiro Rafa, ex-policial militar, bombeiro militar e hoje pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Vidas alheias e riquezas salvar. Fazer um ponto dessa questão de precificação, porque aí você está partindo de uma premissa que é meio tabelado o tráfico de drogas. Porque dependendo de onde você compra maconha, ela vai ter um preço. Perfeito, mas certamente o preço de quem não paga todo o custo da cadeia produtiva será menor do que de quem vai pagar esse custo da cadeia produtiva para ter a droga para ter a droga legalizada. Então, essa é uma afirmação perigosa porque você parte de uma premissa que o tráfico de drogas acontece porque a polícia é corrupta e permite que aconteça. Eu não estou dizendo que não existem policiais corruptos. Todo mundo sabe que tem. No Rio de Janeiro, no meu estado, inclusive, foram presos 5 policiais agora, o que é inclusive uma demonstração de que exatamente, só falou isso hoje, sargento, de que o Estado age quando percebe que há um agente da lei agindo de maneira inconforme com a legislação, o que é o dobro do problema. Que um policial que é criminoso é o dobro do problema. Tem que ser punido com mais rigor. Concordo. Então a gente parte de um pressuposto perigoso. O meu ponto da liberação do crime organizado, do aumento, da diminuição do tráfico é essa. O tráfico, qual é o nosso receio? Como agente de segurança, eu agora como bombeiro, é a gente acabar tendo um aumento do consumo, porque a gente não vai ter mais o freio legal, vai depender do freio moral. Esse aumento do consumo não vai ser suprido pelas farmácias legalizadas, e isso vai acabar tendo, e isso aqui é planejamento. Não vocês tiram esse aumento de consumo, porque quem quer consumir já consome, gente. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Vocês querem romantizar? Vocês querem romantizar o uso de droga. Se liberar, vai aumentar. Ponto. Sabe por quê? Porque o moleque que é bunda mole e que não quer fumar maconha porque é proibido, e se a polícia pegar, vai ter algum tipo de sanção, tá liberado, ele fala, agora eu vou fumar. Não, esse entendeu? Não é assim. Vai aumentar sim. Sabe que vai assim. Eu não acredito de verdade, eu não acredito de verdade, desculpa, interromper a senhora de novo, Gisele, perdão. Senhora não, desculpa, Gisele força do hábito nosso. É maconha, pode chamar de maconha. Não, imagina, Gisele. Eu acredito que pode haver um aumento, e esse aumento naturalmente vai mudar a vida do traficante, vender mais ou menos de maconha? Não vai. Hoje o tráfico de drogas ele representa 15% do fundo monetário organizado. Do que o crime organizado fatura. Mas muda muito a vida de quem consome. Mas qual é a minha preocupação? Vamos lá, muda mesmo. A pessoa que afunda de quem precisa para medicamentos também. Mas aí é outro detalhe. Aí é outro. A questão que você falou que o consumo aumenta quando se for legalizado, ela pode aumentar o consumo entre adultos. Mas a gente quer a legalização também para evitar o consumo de adolescentes, de jovens. Exato. E o que jeito, legalizar para diminuir? Ele comprou a tubaína. Comprou a tubaína. Eu que sou adulto, pode ser que eu vou na casa, vou entregar meu RG e ele vai perguntar outros tópicos pra mim. Mas hoje em dia, um adolescente de 15 anos sai da escola e vai na boca comprar maconha. Mas você acha que ele não vai comprar também? Salve, salve pessoal, beleza? Eu sou Alex Mouta, sou barman na praia e sou militante da maconha e vim aqui no debate hoje porque acredito que a maconha é sim solução para muitos problemas que a gente tem na sociedade hoje. Ele não vai comprar também. Não, porque na lei a relação. Aí você vai falar pra ele, fuma junto, bola junto e fuma junto. Não, mas aí é um outro crime de outra pessoa. Vai conseguir. Mas o consumo ele pode aumentar entre adultos, mas não em jovens e adolescentes. Porque a gente tem exemplos. É proibido pra vender pra menor de 18 anos. Você vê os moleques tudo louco aí, cara. Mas isso é culpa da legislação do país. Então é por isso que legalizou, já era pra não ter legalizado o álcool. A partir do momento que legalizou o álcool, você quer falar sobre a relação crime organizado e maconha. É isso aí. A relação crime organizado e maconha, certo, gente? Eu queria trazer uma perspectiva que é a seguinte.
A proibição da maconha, como de quase todas as outras drogas, é um fato recente na história da humanidade. Assim, 93% da história da humanidade não houve proibição praticamente de nenhuma droga. O crime organizado não é um fato recente na história da humanidade. O crime organizado ele existe desde o Egito, desde Roma. Os sindicatos do crime, eles existem desde que o mundo é mundo. Então, assim, por que a maconha hoje financia o tráfico? Porque ela foi proibida. Oi, gente, meu nome é Caio César, eu sou paciente, usuário, ativista, sou também cozinheiro e comunicador, autor do canal Cozinha 420 e hoje eu vim falar a favor da regulamentação da maconha no Brasil. A partir do momento que ela não é mais proibida, ela não faz parte do financiamento. Não estou dizendo que o tráfico vai acabar, que o crime vai acabar, mas eu quero dizer que maconha nós entende de organização criminosa. Eu entendo de organização criminosa. Suponho. Trabalhei durante mais de 20 anos. Se você quiser, é só procurar meu histórico. De crime, de organização criminosa eu entendo. E eu vou falar, talvez você possa entender, bolar bem baseado, enfim. Você tem a sua perspectiva, Agora, falar as experiências que nós vivemos no combate ao crime, aí, meu irmão, é mas bem experiência diferente. Individual não é ciência. Não, presta atenção. Sobre história, sobre dados. Presta atenção. Eu trabalhei numa unidade que faz ciência. Todo dia se discute em grupo as experiências dos demais policiais. Faz ciência. Ali saem artigos para as outras unidades. Entende? Então ali é ciência. Do combate ao crime organizado. Então eu falo para você, vai reduzir? Não. Não vai interferir em nada na vida do crime organizado. Mas até porque... É problema nosso? Não, tudo bem. Vocês estão falando que vai. Vocês estão falando que vai. Ali a pergunta é essa. Não, vai um pouco, vai uma parte. Não vai, meu irmão, não dinheiro. vai. Sabe por quê? Porque o crime organizado já ramificou, tá longe, tá voando. Isso, verdade. Tá infiltrado em franquias, tá infiltrado em banco. Hoje a receita que vem, principalmente da maconha, é mínima. Então, da mesma maneira, deixa eu falar hoje mesma maneira, a proibição, compra arma. Ela não. Hoje o crime não compra arma com dinheiro da maconha, mas nem precisa. Fala, meus amigos, eu sou o Sargento Nantes, servi por mais de 20 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, a maior parte deles na rota, e hoje estou como vereador na cidade de São Paulo. Tamo junto, força e honra. Essa própria afirmação, ela tem um pouco de nulidade, porque vocês falam em crime organizado, tá bonito se falar em crime organizado hoje em dia, facção criminosa, só que é o seguinte, eu trabalhei em rodovia, então, dois adolescentes, cabeça de merda, vai lá no Paraguai, num ônibus do Expresso Maringá, vai via Guaíra e pega cada um uma bolsa com 10 quilos de maconha, compra e paga e traz para revender dentro das grandes cidades, seja no Paraná, seja em São Paulo, seja aonde que essas duas, aonde que essas duas bostas fazem parte de crime organizado. Aonde que, e vou falar mais uma, eu tenho tanta ojeriza de maconheiro. Mas por que eles estão vou te falar uma coisa, deixa eu falar para tecido. Deixa eu falar, antes eu tenho tanta ojeriza de maconheiro folgado. Que você, eu não vou falar que tá certo nem que tá errado, mas que você, se eu te pego na rodovia de madrugada, tempo que eu trabalhei com essa camisa essa meia, eu te dava um cacete que você ia ficar roxo. Se o senhor me desse um cacete... Eu ojeriza de maconheiro folgado. Nossa, pra você me dar um cacete. Maconha, porque ele é viciado. Ele tá na veredoria, vai reclamar, vai me dar um cacete por quê? Agora o cara que sai com a meia, é porque ele é folgado. O pessoal da polícia pegar tem que descer a borracha. Agora, peraí, eu queria... Peraí. Se a gente vivesse num país que tivesse uma justiça honesta, séria, você ia ser enquadrado por apologia ao crime. Apologia ao crime. Se a gente vivesse num país que tem uma justiça honesta e séria, o problema não seria 10, 20 quilos de maconha, mas os bilhões que são desviados da saúde e da educação. Essa mesma linha se aplica para o sargento? Aplica por quê? Ele acabou de fazer apologia ao crime. Mas falando para bater numa pessoa. Mas ele bateu? Apologia. Ele bateu? Ele bateu? Mas você sabe o que falar, você pode falar. Apologia. Já aprendeu falando? Agora é diferente daqui de mostrando. Agora vem cá, de acordo com a Constituição... Eu estava debatendo com ele. Ex-detento,
advogado e maconheiro. Não, não sou maconheiro, não. Não, nunca usei maconha. Não, Então você tá no errado, irmão. Aqui é papo de maconha. Não, aqui é papo de crime organizado. Aqui é papo de maconha, mas você tá no errado. Eu acho que quem fuma maconha é você. Porque seu neurônio não tá acompanhando o raciocínio lógico aqui. Eu acho que você que... lógico. Qual que é o tema? Nós estamos falando de maconha, Que cara. maconha? Qual que é o Você é tema? maconheiro. Qual que é o tema? Você é maconheiro. Você vem só pro mundo. Vai embora, Peraí, calma aí. Peraí. Bora. Vamos pro segundo tema? Deixa a gente quebrar o pau aqui, cara. Ô, Júnior. Deixa o Coelho Mirim falar. Vocês estão falando que o crime organizado arrecada pouco com a maconha. Mas sabe quem não arrecada nada com a maconha? O nosso governo. Se a gente arrecadasse imposto, ia criar emprego. Sabe o tanto de emprego que ia criar se a maconha Você fosse sabe o tanto de legalizada? gasto que ia dar em hospital? Não, e o gasto no hospital? E o gasto no SUS? Vocês não querem ser pobres, vocês são políticos. Eu queria saber dos senhores por que vocês têm tanto ódio de quem carrega 20 quilos de maconha, mas não tem raiva de quem tá com uma caneta desviando verba da saúde e da educação. Mas isso é você que tá falando. Tem que acompanhar mais. Você tem que acompanhar todo dia que você é de ladrão. Até porque se você votar na esquerda, quem defende o... Ela vota no PSOL. Você tá votando... Ela vota no PSOL. Deixa eu... Vai quebrar o pau todo dia com quem rouba o governo. Então, deixa eu só... Ela vota no PSOL. Eu acho... Mas o tema, Perdão. Então, A esquerda defendendo bandido, tanto do colarinho branco quanto a esquerda defende bandido todo dia. Esquerda tem direito, o nosso sistema é uma merda, é injusto, é corrupto, não sejam hipócritas. Gisele. Você tá sendo hipócrita aqui? Nós estamos combatendo, pô. falando que não, mas nós estamos Gisele, olha só. A única coisa que eu disse é Não, te falou. o sistema é podre. Mudou. Nenhuma sociedade evoluiu após liberar a maconha. Eu discordo. Quem concorda fica com a mão. Eu discordo. Bom, primeiro, como eu já citei, a maconha não foi proibida ao longo de toda a história da humanidade, né? Então a gente tem esse primeiro dado que é bem importante, porque as sociedades conviveram perfeitamente bem, sem nenhum problema. Agora, depois do erro da liberação, da proibição, né? Erro esse que um assessor do Nixon, por exemplo, lá pelos anos 90, ele falou que a gente não pode criminalizar uma pessoa ser negra, a gente não pode criminalizar uma pessoa ser de esquerda, então é muito mais fácil a gente criminalizar as drogas, os hábitos culturais, e assim a gente pode invadir a casa de negros, de hippies e prenderem. Isso foi uma declaração que todo mundo pode procurar na internet e tal. Agora, o que acontece? No Uruguai, no Canadá, no Colorado, em todos os lugares onde a maconha foi regulamentada depois da proibição, não houveram mudanças significativas. Fui no Uruguai. Inclusive, uma das coisas mais gostosas de estar no Uruguai. No Uruguai é maconheiro, só vê as coisas boas. Uma das coisas. Sabe uma coisa legal? Uma coisa legal, sargento. Deixa eu falar uma coisa legal. Olha que bonito. Uma coisa muito legal lá no Uruguai é você fumar maconha e passar uma viatura e o policial te cumprimenta. Sabe por quê? Porque os policiais lá, alguns deles são maconheiros também. Exato, velho. Por quê? Como é o nome do senhor? Caio. Desculpa, Caio. A maconha ela chegou no Brasil trazida pelos seres humanos que foram escravizados. Né? Era uma planta amplamente utilizada em África, né? E trazia inclusive sementes escondidas no cabelo, em alguns poucos pertences que eles conseguiam trazer, e isso durante muito tempo foi utilizado no Brasil de maneira sem controle estatal de governo nenhum. Aquilo que a gente errou e corrige, tá tudo bem. A gente sabe que negros, por exemplo, nos Estados Unidos, eram impedidos de andar e beber da mesma água no bebedouro do branco. É um absurdo completo e isso foi corrigido. O ponto aqui é, hoje, com a vivência que todo mundo tem de rua, de polícia, de 30 anos, 20 anos, 30 anos, a gente consegue enxergar na prática, no dia a dia, malefícios que a droga traz. Isso, a gente não está tratando aqui de psicologia, nem de neuropsicologia, a gente está tratando de vivência de rua. E você pode me dizer, a neuropsicologia vai tratar diferente. A gente já concordou aqui que, por exemplo, a maconha num cérebro, informação, até 25 anos, córtex pré-frontal informação, ela vai fazer mal. Se você tem tendência à psicose, por exemplo,
a maconha pode fazer muito mal a você. Exatamente. Tá, então, assim, e aí a gente vê isso, o resultado disso é na rua. Então, o nosso ponto aqui é um ponto basicamente de defesa de vida e de organização da sociedade. Então, esse é um ponto. E a maconha, a gente estava tratando aqui, eu não consegui terminar, ela é negócio a partir do momento que ela rende dinheiro. Ela rende dinheiro, ela é negócio. Se ela rende pouco, ela rende muito, ela é negócio. Nenhuma empresa abre mão de 3% de faturamento porque é pouco. Se esse faturamento aumenta, ela naturalmente não vai abrir mão desse faturamento. Então, assim, o país melhorou ou não melhorou? Você usou o exemplo do Colorado. Eu vou te dar um exemplo como bombeiro agora. Os acidentes com vítimas fatais no Colorado, depois da legalização da maconha, aumentaram 15% em vítimas fatais, onde o condutor estava sob efeito da cannabis. Só isso é cannabis? Porque estava sob efeito da cannabis. Existe a eu tô te questão... trazendo, perfeito, eu tô te trazendo o dado que impacta... Você sabe que normalmente, às vezes, tem pessoas que bebem e fumam, né? Você sabe disso, eu tô trazendo né? para a senhora o dado relativo à cannabis. Então, assim, tá. uma vida que se perde, já valeu a pena? Para mim, não valeu a pena. Uma vida que se perde não vale a pena. Um jovem que experimenta a droga, que deixa de estar proibida, e aí, mais uma vez, depende do freio moral e não do freio legal. Ele tem uma tendência a desenvolver psicose, por exemplo. Agora, vem cá. Ele fuma e desenvolve. Só para concluir, desculpa, Caio, perdão. Ele desenvolve a psicose e ele mata a mãe, por exemplo. Óbvio que é um exemplo, a gente está falando aqui de ficção, normal, tá? Mas quantas ocorrências você já viu assim? Várias. De bate-mãe, eu tô falando de ocorrências que a gente viu na rua acontecer. Então, já não por maconha. só essa. Não, o jovem desenvolveu a psicose pelo consumo de cannabis. Ele tinha tendência à psicose, não sabia. Agora, então, assim, uma vida que se perde, para mim, já não justifica uma legalização de uma vida que se perde. Mas aí fica incongruente, Rafael, vamos porque falar. quantas vidas não se perdem, quantas crianças não morrem por conta dessa demonização da maconha? Quantos meninos aí, vocês sabem Mas muito por que bem que ele disso, morreria com a gente. demonização da maconha? Poxa vida, por que vocês consideram que assim, Perfeito. se é preto, se é pobre, é favelado, não num conta? ambiente onde não é legalizado. Então começa por aí. No Colorado, a pessoa... Segundo, Não, por uma quê? vez que a pessoa seja pega dirigindo entorpecida, no Brasil, nesse momento, não faz diferença. Se me pegar chapado de maconha dirigindo, não faz diferença. Agora, se pegar o cara chapado de maconha no Colorado dirigindo, ele vai sofrer uma punição específica. Por quê? Porque é regulamentado. Então é proibido dirigir chapado. E é uma coisa que a gente só pode fazer num ambiente legalizado. Mas aí, Caio, nós não somos os Estados Unidos, infelizmente. Graças a Deus. Existe uma questão cultural e de educação. Infelizmente nós não somos. Existe uma questão cultural, existe uma questão de educação. Vai pro Uruguai, pô. Vai pra lá. Que não... Vai pro Uruguai. Vai ver o Trump. Vai pro Uruguai, caralho. Vai lá que tá liberado. Vai viajar. Existe Vai lá. uma questão, cara. O menino vai falar de novo. Existe uma questão... na porta da minha casa. Eu já vou dar a palavra ao senhor, viu? Existe uma questão cultural e de cumprimento de regras que não dá pra gente comparar a educação do nosso povo com a educação do povo norte-americano em relação ao cumprimento de regras. A gente pode enfim, dividir em vários pontos, nós e eles lá. Quantas pessoas aqui, e aí, mais uma vez, vou juntar bombeiro com polícia, quantos acidentes fatais eu atendi na minha carreira causados por consumo de álcool? É legalizado. As pessoas bebem e dirigem do mesmo jeito. Então é um problema... Você tá do nosso lado. Não é isso. É um problema educacional. Só que qual é o problema disso? A gente não pune. O motorista que dirige bêbado e mata alguém, ele dificilmente vai ser preso. Um absurdo. Um absurdo. E aí a gente já tem um cenário em que nós temos o álcool liberado e que claramente influencia nos acidentes de trânsito, especialmente com vítimas fatais ou com sequelas, e nós teremos então mais um, eu vou tratar como veneno, tá? Mais um. Não, aí, eu vou mudar a palavra. Aí é muito desrespeito, Rafael. Mais um. Você tendo consciência do pessoal que tem a questão de epilepsia. Não, mas a gente tá falando de CBD, não tá falando de THC. Não, mas vem da onde o CBD? Eu tô falando de CBD. Não, o CBD vem da onde? Ok, então um psicotrópico, uma pessoa com efeito de psicotrópico, que vai, então assim, eu tenho mais uma chance de ter alguém que não bebe às vezes, mas que pega o carro e dirige. E a faixa etária que mais morre e mais causa acidente de trânsito, na rodovia, eu tô falando, ouvia muito, é o jovem, de que idade? De 18 a 25 anos. Aquele jovem que não tem o córtex pré-frontal formado, que é muito impulsionado pela adrenalina,
Porque o efeito dopaminérgico nesse jovem é muito maior do que em quem é adulto, maduro, já viu coisas de vida. A senhora sabe disso. Perfeito. Aí esse adrenalina parece que ele vai gostar do proibido, não, né? Então, esse é natural do jovem. Então o jovem ele não tem mais o freio legal da maconha. Ele só tem o freio social. Ele fuma maconha e vai dirigir, eu tenho mais chance de ter, porque vocês que eu nunca fumei maconha na vida. O usuário, eu acredito que vocês vão dizer pra mim, não, eu realmente quando eu fumo eu fico relaxado. Eu não tenho o controle total do meu reflexo, por exemplo. Entendeu? Esse não é o ponto. Não é só questão de ser fumada só. Você pode, com a maconha, você tem vários métodos de usar ela. Mas eles são psicotrópicos. Fala aí, eu tô curioso. Fala aí. Qual que é os outros métodos? O que se fuma na planta, a gente fuma a flor. Com essa flor, a gente consegue fazer extração de óleo. Com esse óleo, a gente consegue tratar muitas doenças que... Mas é CBD. Aí é CBD. Então, você falando de maconha, deixa eu falar o THC rapidinho. O THC, você pode pegar essa mesma flor, ativar descarbonizar ela, ativar o THC. Descarboxilar. É que você... Descarboxilar. Mas fala aí, deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Pera só um pouquinho. Vocês vivem no mundo de Bob. Ah, não! De novo, porque não! vocês De novo, são não! maconheiros De de novo, apartamento. não! Vocês são De maconheiros de novo, apartamento. não! O dia De que novo, vocês... não! Pera um De novo, pouquinho. não! Esse argumento O dia que seu usou no outro vocês... debate. Não deixa eu falar, não. De novo, não! Vai deixar eu falar, Isso não é verdade! O dia que vocês pegar e fizer um passeio na favela, lá na favela, e vai ver quantas famílias foram destruídas por causa dessa bosta que vocês não aí. Ô, sargento, peraí. Ó, da outra vez você veio com essa coisa de apartamento. Gente, sou da Zona Leste de São Paulo, cidade de Tiradentes, Coab. Maior Coab da América Latina. Sou de apartamento de Coab. E vocês viraram os olhinhos quando eu falei de preto, pobre, favelado? Vocês viraram os olhinhos. Só que se vocês tivessem conhecimento... Reviraram. Vocês fazem de vocês acham que o combate às drogas é só pra atacar preto e pobre. Não, mentira. Desenhados, é verdade. É exatamente isso que você falou. Se você tivesse conhecimento de história... Traz um pino aí. Peraí. Calma, maratona. Você falou da questão histórica da maconha. Peraí. Eu pedi pra você aqui pra ela. Maconha pra ela aqui, por favor. Deixa eu falar agora, deixa eu falar. Pessoal, tivesse conhecimento de história, ia saber do Pito do Pango, 1830, quando foi criminalizada a maconha no Brasil. E por que ela foi criminalizada? Porque ela veio da África. Então, já porque existe... ele é proibido preto. É verdade. Quem conhece o contexto... É porque você não estudou. Você não estudou, você não entende. Uai, mas a gente não acabou de falar essa questão do... Não, cada vez. Eu vou falar aqui, eu não tenho estudo científico, não sou médico, mas lá na Câmara dos Deputados tem um médico conceituado chamado deputado federal doutor Osmar Terra, médico. Ele sempre fala, ele estuda maconha faz 20 anos, ele sabe de todos os malefícios que a maconha causa no ser humano. E ele fala o seguinte: são 400 e tanto, não me lembro com clareza, mas 460 moléculas. Tem uma que pode ser transformada num medicamento, isso cientificamente ainda não comprovado. Agora o maconheiro acha que ele vai plantar no fundo. Você está desatualizado. Afinal, de 20 anos vai sair o óleo. Você citou um estudo de 20 anos pra cá, mudou muita coisa. Eu tô falando maconha, vai. Tempo passou. Está desatualizado. Quantos medicamentos tem na farmácia? 2025, são oriundos de planta e nem por isso eu planto no fundo do meu quintal. Pelo amor de Deus. Você falou que é formado em psicologia. Era a menos chata de todos. E eu vou falar pra você. O que acontece atualmente na Anvisa, o componente tetraído canabidiol, ele é liberado porque alguns medicamentos, ele estimula a parte da questão do apetite, não é só essa questão psicotrópica da alucinação. E tem também o CBD, que é o canabidiol, que é muito utilizado para quem tem convulsões, ou ansiedade, depressão.
Não, é muito eficiente. É muito bom pra quem tá com câncer, É por muito exemplo. eficiente para câncer, para aumentar o apetite, estimula o apetite. Então, às vezes o médico indica até vaporizado. Essa estimulação chama larica. Aí o que acontece? Aumenta muito o apetite. Então, o que acontece? O que eu quero que vocês entendam, sem conseguir comer. só para concluir o raciocínio, essas moléculas, esses componentes, o CBD, o THC, o que é feito medicamento, tá tudo ali naquela florzinha que você tem que ver se é macho ou fêmea. Então a gente demoniza uma planta. Manda sair, dá uma olhada. Levantar a sainha. Então assim, a gente tá demonstrando algo que é... Deixa pra você, deixa a fêmea pra nós. Mas, Gisele, planta, é para tratamento. aí- E ela tem várias finalidades terapêuticas, além do uso adulto. Gisele, mas aí que tá o ponto. Nenhum de nós aqui está demonizando a planta. O que está sendo demonizado... Não. O que está sendo demonizado aqui é o tráfico de drogas dessa planta. É o malefício. Esse é o problema mais fácil. É o malefício que a gente sabe que causa e pode causar em determinado grupo de pessoas. É isso que está sendo... O ópio, por exemplo, era liberado. Você acha adequado o ópio ser liberado hoje? Ele era liberado. Mas a primeira coisa... Eles estão brigando agora pra liberar maconha, aí daqui a pouco quer liberar cocaína. Aí daqui a pouco Quando a gente fala sobre dano individual, certo? Quando a gente fala sobre dano à saúde. Perfeito. Então, poxa, a gente tem uma série de coisas na sociedade que causam extremos danos, causam impacto no sistema de saúde. Então isso é o quê? Alcoolismo, tabagismo, consumo de ultraprocessados, sal, gordura, sedentarismo. Sedentarismo é a maior causa de morte do mundo. A OMS afirma que sedentarismo é o pior problema, é muito pior. o crime? Mas Porque se você proibir o sedentarismo, ele vai estar financiando o crime a partir do dia seguinte. A pessoa vai ter que pagar pra ficar sentada, tá ligado? Se você proibir o hambúrguer, a partir de amanhã ele vai estar financiando o crime, porque alguém vai vender hambúrguer e vai lucrar mais. Exato. Então, assim, é simples. Na sua cabeça. Eu tô todo. Eu nem fumo. Sargento, proíbe o hambúrguer, então. Todo e maconha eu fumo, cara. Terceiro tema. A maconha é a porta de entrada para outras drogas. Boa, essa aí. Eu vou falar aqui. Pera aí, gente, eu concordo. Fala quem discorda. Tá, não necessariamente a maconha é uma porta de entrada. Não necessariamente, não é uma regra. Mas muitos jovens, muitas crianças começaram na maconha por aquele sentido do proibido, acabaram na cocaína e no crack. Isso a minha experiência de vida viu e mostra inúmeros casos de crianças que começaram. Eu vi crianças passando de mão dada na frente de casa, de mão dada com a mãe, com 5 anos de idade, com 10 fumando cigarro, com 12 fumando maconha e com 15 morto numa poça de sangue porque não pagou o crack pro traficante. Como então, chama a maconha essa criança? é lixo. Maconha é lixo. Só o fato de despertar na criança, no jovem, aquele negócio do proibido. Por quê? Eu falo pra você, o maconheiro, ele é tão sem vergonha, em grande parte, porque é o seguinte, o maconheiro ele não se contenta, se fosse uma questão de necessidade, de vício, de prazer, ele fumaria dentro da casa dele, quietinho lá. Não, ele faz questão de fumar na rua e jogar fumaça na tua cara. Agora você pensa, eu tenho um prazer de comer um prato de comida. Nem por isso eu saio que nem um babaca com um prato de comida na mão no meio da rua andando e comendo. Jogando na cara dos outros. E cuspindo e cagando na cabeça dos outros. Então, vocês não fumam maconha porque a maconha presta, porque vocês querem fumar, porque se liberar é até perigoso. Pessoas que nem vocês não tem mais graça. Vocês querem vir aqui para lacrar, para dizer que vocês são maconheiros, que vocês são do contra. Vocês acham Será que é só eu que tô aqui mas pra vocês lacrar? citaram. Será que é só eu e Vocês seu citaram que uma tá planta, né? Será que vocês sou não eu? citaram porque é uma nada. planta milenar? É uma planta. Você acha que uma planta não tem poder de fazer mal para uma pessoa? Então limpa muito. Mas você acha que não tem o poder de fazer o bem? Não tem o poder também de fazer o bem?
É natural. É uma planta. É natural. Você vai ver. Se for feito papel higiênico com as fibras de cânhamo, aí eu passo no meu sem problema. Sabe por quê? Pode Há trazer. milênios atrás, sabe uma das coisas que impediu é que ela era um forte concorrente do algodão, porque o cânhamo dá para fazer também, além da fibra do navio que fazia, das velas do navio que se fazia, também pode fazer roupa. Mas muito mais do que isso, o que pode fazer os efeitos terapêuticos da planta em si, porque o nosso corpo, o nosso sistema biológico tem um sistema chamado sistema endocannabinoide. Então ele automaticamente já se conecta com o canabidiol. Então assim, existe no nosso próprio relógio biológico. É verdade, ele sabe disso. Rafael, me ajuda. O nosso corpo, ele tem 2 receptores de canabidiol, CB1 e CB2. Exatamente. Um deles trabalha no sistema nervoso central, cérebro, sistema nervoso central, e o outro trabalha nos outros órgãos. Tá em qual time? Não, mas eu vou chegar lá agora. Eu vou chegar lá agora. Senta aqui. Eu vou chegar lá agora, gente. Calma aí, né? Eu vou chegar lá agora. Mas eu vou. Nante, eu vou no argumento agora. Continua. Depois a gente deixa eles discordarem, tem que discordar da afirmação. Beleza. Então o nosso corpo tem... Eles nem lembram mais que a afirmação que é, porque... Eu lembro, sim. O nosso corpo tem 2 receptores de canabidioide. Canabinoides. Canabinoides, perdão. Então a gente já produz isso, regula sono, regula apetite, etc. O meu corpo também produz testosterona. E tem receptores de testosterona. Nem por isso eu fico me injetando Durateston. Porque é uma droga, é um anabolizante e no fim das contas vai te fazer mal. Só que aí ele então, não tem efeito terapêutico, não dá pra comparar com os efeitos do CBD e do THC. Existem pacientes, por exemplo, eventualmente uma pessoa pode precisar do Durateston. Sim. Eventualmente pode precisar da testosterona feita em laboratório. Eventualmente. Então, você Mas vamos puxar pro tema. Não, vamos então. Então, é o ponto que eu vou chegar. Uma vez que você tem receptor de canabidiol, quando você coloca mais canabidiol pra dentro, você naturalmente tem uma atuação desse receptor. Né? Porque você manda uma quantidade maior daquela que você produz. E isso é que dá o efeito alucinógeno na pessoa. Mas não só alucinógeno, também relaxante, também ansiolítico. Tudo bem. A senhora, como neuropsicóloga, a senhora vai concordar e a senhora sabe muito bem o que é o efeito rebote. Em determinado momento, aquela quantidade de maconha não vai ser suficiente para dar para você a mesma sensação. Aí ela precisa de mais. Aí ela vai precisar de maior quantidade. Se chegar um momento que a maconha não te dê essa onda suficiente, é o momento que ele vai partir para uma outra droga mais forte. Tem um efeito Tecnicamente, eu não vou falar porque eu não entendo. O óleo, essas coisas. Tecnicamente, eu não vou falar porque eu não entendo. Eu lembro lá do Buiú, que era meu camarada, que uma vez começou lá na quadra da escola, dar uns tapinhas na maconha, e depois de uma pá de ano, eu tô andando lá na Cracolândia, quando eu olhei, eu vi o moleque. Foi a porta de entrada. Como ele, no bairro da minha mãe, diversos moleques jogavam bola comigo, que começaram tudo ali, ó, no tapinha na maconha. Era um bairro rico? Então, a pergunta é... O senhor cresceu num bairro rico? Não. Era uma zona de vulnerabilidade. O senhor cresceu na periferia em Osasco. Então quer dizer que essas pessoas que você está falando que caíram no abuso de drogas tiveram condições de vidas difíceis. Então vamos lá. Só para saber. Eu vou te contar outro caso, então, se é para já mostrar seu argumento. Tempo atrás, denúncia, tráfico de droga, cai para dentro do apartamento ali na região central. Beleza? O moleque, o pai dele, bilionário, ficava procurando ele no centro até de helicóptero. Moleque doidão. Começou aonde? Na maconha. Tapinha na maconha. Você já deu um rolê, né? Não foi. Provavelmente foi no álcool. Ah, gente, vamos parar deixa eu falar. Deixa eu falar. De qualquer maneira, foi uma droga que levou a outra droga, né? Começou no álcool e no maconha. Voltou pro álcool. Ele é acessível, ele é inacessível. Vocês são usuários de maconha, que vocês conseguiram, e vocês têm que agradecer a Deus, permanecer só na maconha. Mas não é todo usuário, independente da classe social, que vai parar só na maconha. E a pergunta é essa. Pode ser uma porta de entrada para as outras drogas? É óbvio que sim, e com a experiência que a gente tem na vivência da vida, na minha própria vida, e a experiência profissional. Eu sei que é. Que é bacana. Eu tenho um exemplo pessoal, eu nunca usei química, mas eu usava álcool.
antes de fumar maconha. E depois que eu uso até hoje, passo na mão. Então, Pode ser o álcool é mais então, uma porta, pode ser mais exato. Eu depois que comecei a fumar, Você álcool e maconha. Uma droga levou a outra. Daqui a pouco você tá... Não, mas depois que eu parei com... Aliás, depois que eu comecei com a maconha, eu parei com o álcool. Então eu não bebo. Primeiro, a gente Não, tem que porque entender que negativo. tem efeitos diferentes. Quando você for pra cocaína, você vai com a maconha. Eu queria Não, falar lógico enquanto que não. usuário de drogas, Para tá? com isso. Enquanto usuário de drogas, eu usou quero explicar todas? pra vocês Já aqui experimentou algumas. todas? Uma boa parte. E aí, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, as drogas, elas têm efeitos diferentes. Então, assim, dentro da psicologia, é muito comum a galera da psicologia falar que o que estimula uma pessoa a uma droga é um sintoma psicológico que ela tem. Então, os deprimidos tendem a usar estimulantes, por exemplo, cafeína, cocaína, Venvanse, por aí vai. Pessoas ansiosas tendem a usar maconha, pessoas tímidas tendem a usar álcool, né? Então, assim, o efeito da droga é determinante na hora que a pessoa vai escolher. Então, assim, por que eu, usuário de drogas assumido, não tomei um cogumelo para vir fazer esse debate aqui hoje? Por um motivo simples, é prático, porque não ia dar certo, porque ia ser ruim, entendeu? Porque eu escolho a hora que eu vou usar a droga que eu quero, como eu quero, só que isso depende das boas condições da minha vida. Se eu tivesse numa condição de vulnerabilidade, talvez eu estivesse usando pó, Mas esse é o ponto. crack. A sua experiência individual não pode refletir o coletivo. Não pode, isso é verdade. como é. Esse é o Aí ponto. você pegou o meu errado. Então, vocês pegam os recortes de vida que tem que ser respeitado das experiências que vocês têm na área da segurança pública e faz um raciocínio que é legítimo, mas são recortes de uma realidade. Meu irmão, é recorde da vida real. Não, da sua verdade, porque é o recorte da sua experiência. Da minha verdade. Como há vários recortes aqui, cada um tem um recorte da realidade. O problema é que não há harmonia de pensamento justamente porque a forma que você enxerga é baseado na sua experiência, da forma que a gente enxerga é a nossa experiência. Eu acho que o problema em si é não ter uma concordância de respeito. Por exemplo, você olha para um maconheiro e fala: ah, esse cara não presta, que é um lixo porque ele fuma maconha, mas você não faz o mesmo tratamento com um cara que fuma, que toma uma lata de cerveja, que toma um uísque, que toma um vinho. E aí entra a hipocrisia. Sabe por que a gente não faz? Porque é legalizado. O vinho, a cerveja, tá liberado, irmão. Então se a maconha for liberado, você vai tratar normal? Se tiver liberado, eu quero que vocês se fodam. Quero que Vamos vocês até morrer. Então, aí, mas aí que tá a hipocrisia. Quando tiver liberado, mas o mundo vai liberar. A hipocrisia tá aí. Mas aí a gente A hipocrisia tá aí. Por que a cada 4 anos a gente elege um monte de legislador? Mas Porque vem as cá, leis viu? não Você são tá falando, fixas. você E as leis, falou uma elas estão coisa em aí que eterna discussão. eu vou chamar pro debate. Você falou que nós temos uma... Um recorte da realidade. Por questão de ser um maconheiro, você já classificar ele, tá. Só que eu vou falar pra você, na minha experiência de vida, a minha experiência de vida foi combatendo o crime, foi na polícia. Então, eu nunca ia trabalhar em festa de casamento, eu ia pra coibir o crime. A grande parte de locais que eu fui, que tinha o tipo do ser humano mais merda possível, ladrão, agride a mãe, todo tipo de bosta, o mais mulambo que não toma banho, todos maconheiros. Aí você queria que eu tivesse... Não, eu tô falando a minha experiência de vida. Então você queria que eu tivesse uma visão que a pessoa tá bonita do maconheiro. Não, você tem essa visão. Não, mas essa é a sua visão. Mas essa é a sua visão, Eu tenho uma visão. Mas o mundo vai trabalhar no casamento. Mas o mundo não se limita só na sua visão, sargento. O mundo não se limita só na sua visão. A sua visão... Mas o mundo não se limita só na sua visão. Sim, mas eu tô falando a minha visão. Eu trabalhei em rodovia, eu abordei um carro com 2 caras, vindo da região do Paraguai. Não tinha nada, estava tudo certo. O cara falou para mim: sargento, ele tinha uns panfletos, umas coisas sobre drogas, sobre maconha. Ele falou para mim: sargento, eu tive muitos meses a trabalho, estudo, na Jamaica. Lá na Jamaica, o que o senhor vê aqui do crack faz com o ser humano, lá do centro da cidade ao hotel que eu estava, questão de 1.000 metros, eu cruzei com mais de 20 pessoas em situação de rua caída por uso de maconha. O uso de maconha, não é o crack, não é a cocaína. E eu falei na tribuna da Câmara esses dias, o que joga as pessoas... Prestem atenção, o que joga a pessoa na rua não é a miséria, é a droga, e incluindo a maconha, que pode, não podemos ser hipócrita aqui, pode sim ser porta de entrada para outras drogas. Aí o que vocês usam como subterfúgio, como rebate? Mas e o álcool? Primeiro, comigo não cola.
Comigo não cola, porque eu não bebo nada, Mas não se absolutamente baseia na sua nada de experiência álcool. individual. Tá? Primeiro, O nosso então, coleguinha e vou falou falar aqui, pra vocês. coletivo, representamos E vou falar o pra lado. vocês, Calma aí. se o álcool fosse Não é só sobre você, tá? se o álcool fosse proibido terça-feira, por lei, é proibido qualquer tipo de bebida alcoólica no Brasil, vocês podem ter certeza que se eu tivesse na ativa da Polícia Militar, eu ia coibir. Você é um então cara- eu aprendi a trabalhar coibindo. Legalista. Contra o maconheiro. Egoísta. Pensa só nele. Sabe que falou um ponto importante? Se você também, você só pensa em ser maconheira. Só pensa nela. A maconha vai bem. A maconha isso aqui. A cannabis Não, você pensa. Pra voltar no assunto de entrada Vamos, para de pra outras lero-lero. drogas. Você Chega de pensa lero-lero. você chegar num consultório de um médico, você com problema, sentindo mal, chega no especialista, ele levanta e fala: para, bicho! E daí, o que tá pegando? Ela vai gostar. Ela vai gostar. Eu já vazo da cara. Divide aqui Deixa eu dar um comigo. peguinha comigo. Deixa eu dar um peguinha depois. Você vai ter engenheiro deixa pra eu- fazer um deixa eu- prédio pra você. Ó, Quando você andar, bicho, sobe da Peraí, frente, filho da deixa puta, eu maconha do pontuar. inferno. Fantasia, Pontuar. as pessoas estão utilizando drogas em seus ambientes de trabalho, inclusive policiais. Eu vou pontuar Né? uma... As Você pessoas conhece algum estão- policial? Eu faço Você conhece algum? eu faço faço o nome dele aqui. Eu faço Os policiais, eu falei que são os usuários de Corta droga. na carne, mano. Mas Passa aí, passa o nome. inclusive, sargento, não precisa ficar calminha. Não, eu sou hipócrita, meu médicos, irmão. Eu sou hipócrita. entendeu? Não, é muito, é muito. Quando você fala que você não é, porque se tiver você é. fumando, e eu Você como precisa policial militar, autoafirmar. se eu vier no batalhão, que eu souber que o cara tá fumando maconha, eu Vai vou cortar na carne. Não, pô, vamos voltar pra vamos voltar pra Peraí, vamos voltar. Vocês estão preocupados com as Só um crianças, segundo, vocês só estão eu- das operações que os Mas senhores Alguém tem fizeram, alguma, que alguém tem os algum jovens que fumam questionamento específico pra fazer pra mim, alguma crítica? Não, eu tenho. Porque eu com tô saindo certeza. agora pro aeroporto. Ah, então, tudo bem. Você vai falar que eu tô fugindo. Não, Só uma... último, eu desejo uma boa viagem. O pessoal tá me dando toque. O voo, que hora que é? Daqui a pouco. Barulho. Trânsito. Não, tranquilo. Então, Ó, Não tô fugindo do debate, mas... Não, mas valeu, tá, valeu, beleza, valeu. Só uma coisa, gente, pelo amor de Deus, não sejamos hipócritas. Quando você trouxe essa coisa das festas, da sujeira, da maconha, não era só maconha. Vamos lembrar que existe cocaína também, que o pessoal consome. Que começa bastante. pela maconha. Começou na maconha. Começou Não, gente, pelo amor de Deus, uma pessoa que fuma maconha, ela quer uma coisa. E uma pessoa que cheira cocaína, ela quer outra. Os efeitos, eles estão em lugares Totalmente completamente opostos. diferente. Nem todo maconheiro usa crack, mas todo Representem, pode deixar. me representem aí, tá? Pô, pode ter certeza. Já foi, já representou o Gente, vocês estão preocupados. Tchau, sargento. Boa viagem. Vai lá, maconheirada dos infernos. Ele falou Maconheirada do caralho. O que que falou? maconheirada do caralho. Nem falamos do tema, porque- Rapidinho, Júnior. Nem foi nem- Só, rapidinho, só uma conclusão aqui. Que a gente tava... Obrigado, Faú. Você sabe, hoje a gente tem um deputado federal que está saindo agora, temos um vereador de São Paulo. Hoje a gente trata a partir do que a legislação nos diz. Certo. Foi o que o Castro falou, se amanhã liberar, fuma até morrer. Tá tudo certo, é igual álcool. Eu acho que deveria ser então, assim. que eu respeito a democracia. Nem toda, Se votar, mas nem se os toda maconheiros lei, se nem toda lei é justa. Mas se os Essa é a maconheiros questão. se juntarem Nem com toda lei é esse justa. Por monte de exemplo, representante você lá. citou que saiu um Vai deputado liberar? daqui. Não, liberar, Você, não. meu É isso. amigo, você é vereador, não é? Agora me diz, você acha justo mesmo um deputado ganhar 10, 15 vezes mais que qualquer cidadão normal? Eu sei que tá fugindo um pouco do assunto, mas eu tô querendo fugiu dizer que... totalmente. Peraí, eu estou Deixa ela dizendo que falar, nem deixa ela tudo falar. é justo. Não, nem Que tudo é nem justo. toda lei é Então, concordo, justa. concordo. Você entende? Eu fiz uma analogia, sargento. A senhora- Você entendeu o que a gasolina tem a ver com o tráfico depois que prenderam lá os 50 postos de gasolina e tal? Você vai Você comprar mais entendeu? um posto do PCC. Você Eu tô fumando maconha, gasolina agora. você entendeu? Tem a ver, tá correlacionado. Tem O um- ser humano, ele é biopsicossocial. Você sabe como que os caras Tá tudo conseguiram? relacionado. Você sabe como que o crime organizado conseguiu comprar aqueles postos? Não foi Começou- com maconha só. vendendo maconha. Não foi não. Mas é só legalizar, Tava vendendo maconha olha nas só. centrais lá atrás, depois aumentaram a atração. Qual é o grande... A gente quer legalizar Deixa eu pro trazer crime um ponto. organizado Você não falou que ter. tá sendo incongruente. Você falou que representa 8% do Hoje, tráfico. mas lá atrás eles começaram. Vocês deram Você, pera um pouquinho, você tá falando que é 8%, pera um pouquinho. Você tá falando que é 8%, você tá falando de Rio de Janeiro. Não, não sou eu, Se ele você falou, for, foi se eu. você pegar outros estados e ir
interior dos estados, a maconha, ela representa mais de 80%. Então se legaliza, Ô, maconheiro, deixa eu falar. Deixa eu falar, maconheiro. Deixa eu falar. Aí o que acontece? Calma, gente. É um assunto polêmico. Vai ter que ser parte 2, parte 3. Tá gravando. Eu preciso de água. E uma água. Hoje a gente trata aqui, nós três aqui, o Centro falou que não está mais, a gente trata a partir do que a legislação diz. Nós temos uma posição muito clara contra a legalização, e nós trouxemos os pontos aqui, mas hoje qual é o ponto principal, e que é particularmente o que me ofende pessoalmente? Fala assim, já trato o maconheiro e olha diferente. Nos últimos 20 anos, morreram no Rio de Janeiro 3 mil policiais. Não dá para ignorar esse número. A Polícia Militar do Sergipe deve ter, vou chutar aqui, uns 6 mil homens. É como se tivesse morrido metade do efetivo da Polícia Militar do Sergipe em 20 anos no Rio de Janeiro. 18 mil policiais com sequelas físicas. 7 mil crianças órfãs no Rio de Janeiro. Quem matou esse policial? Tem várias situações, mas quem matou esse policial? Não, peraí, Caixa, calma. Quem matou esse policial? Calma, exatamente. Pronto. Pronto, doutora, exatamente. Pronto. É um circo, isso daqui é um circo. Pronto, calma. Vocês estão numa guerra, se a senhora me permitir... É uma guerra. Não, exatamente, se a senhora me permitir, eu vou concluir o raciocínio. Boa, permite. E é exatamente assim. A droga, ela é proibida. Quem vende de maneira ilegal e fatura dinheiro de maneira ilegal. O Estado vai coibir e, obviamente, este traficante não quer ter a sua atividade criminosa coibida. Então ele atira no policial. Esta munição, ela é comprada com dinheiro de drogas. Ainda que em menor proporção com a maconha, hoje, no passado não era isso, a maconha era uma proporção, representou muito. Então cada policial que morreu hoje, cada policial que morreu no estado do Rio de Janeiro, ele morreu vítima de um projétil disparado por um narcotraficante. A gente pode falar em guerra, se o combate está funcional, não está funcional, se está enxugando gelo. Acho que esse é um assunto para um outro debate. Hoje, esses 3 mil policiais que morreram com munição financiada pelo consumo de entorpecentes ilícitos. Isso é um ponto. Isso não é culpa da proibição? Perfeito, mas é proibido. Mas você compra, é proibido, você sabe que vai financiar. Deixa eu fazer só um ponto aqui, que aí entra num raciocínio muito perigoso. Muito perigoso. Mas é perigoso. É extremamente perigoso. Perigoso por quê? Porque você está trabalhando em cima de uma linha que houve uma cadeia de situações para chegar até a morte que a gente lamenta de qualquer pessoa, de um policial. Óbvio. É a mesma coisa de uma pessoa usar um carro para cometer um homicídio e aí você querer penalizar o fabricante do carro, quem montou o carro. Mas é proibido vender carro? É isso que eu estou dizendo. Mas o carro foi utilizado para homicídio. Mas é proibido vender carro? Não, mas o carro foi utilizado. Então ele tem que ser punido. A vítima não importa. Quando importa para você é a cadeia de comando. Quando eu compro um Fiat Uno... Não, então agora por que é proibido. Quando eu compro o Fiat Uno... Não, mas é porque esse assunto entrou... Não, você está responsabilizando pessoas... É proibido, irmão. Não, tudo bem. Vocês percebem que essa proibição, ela mata muitos policiais, que nem o senhor citou 3 ou 4 Mas a gente pode debater num outro momento se o combate ao tráfico de drogas está funcional, não está, se é uma guerra que a gente quer comprar. Uma guerra de todos. Hoje a gente quer comprar. Não é efetiva. E é o que eu trouxe no outro debate. 80% do efetivo da milícia no Rio de Janeiro, por exemplo, é formado por ex-integrantes de forças do Estado. Perfeito. Bombeiros, policiais. Ninguém desmente etc. isso, tá? Ninguém desmente porque, isso. Não, e isso não é... Às vezes quando fala isso, o policial já torce a cara, mas a gente tá muito mais do lado de vocês do que vocês imaginam. Sabe por quê? Porque o negócio é o seguinte, o cara ganha mal, o cara... Você tá do lado dele lá, porra. O cara ganha mal, o cara sofre violência, sofre uma estigmatização social, certo? E aí, a partir do momento que o crime tem um poder corruptor muito grande, porque tem dinheiro pra caramba, porque tem várias coisas, através das várias atividades ilegais, né? Através das diversas atividades Mas ilegais. você entende que o policial, quando ele olha pra uma pessoa, um usuário de maconha, por exemplo, e ele sente um ódio profundo daquilo, ele tá lembrando do colega dele que morreu baleado na viatura sem chance de se defender. Eu acho que ele tá pensando pouco, desculpa, amigo, mas eu acho que ele tá pensando pouco. Não, esse é um ponto do pensamento, entendeu? Esse é um ponto. Esse projeto, ele foi comprado com dinheiro de tráfico. Alguns centavos aí são maconha, outros são combustível, outros são roubo de carga, mas 20 outros anos são atrás assalto, não era. outros são sequestro. 20 anos atrás não era. Agora, assim, a gente tem como legalizar o sequestro? Não, né? A gente vai legalizar o roubo de carga? Não. Agora, é muito viável legalizar a maconha. Gente, então, porque ela causa muito menos danos à sociedade. Vocês querem ver que você está do nosso lado? A gente defende... A gente... Peraí, vamos lá, deixa eu falar agora. Maconheiro Mirim vai falar de Maconheiro praia. A gente não defende o uso de maconha para jovens e adolescentes. A gente quer ter uma faixa etária ali. Como é que você vai Como é que você controla? Como é que controla? Na farmácia,
você vai ter o RG da pessoa ali. Perfeito. Igual a bebida. O álcool... Vamos voltar na mesma, eu falei. Você não vai a lá, bebida vai pode não comprar e vai funcionar 100%, mas funciona, não funciona? Mas, Como é que controla armas, já foi por com menor exemplo? de idade bêbado? Várias, Quantas ocorrências? diversas. Quantas ocorrências eu atendi com menor de idade Gente, alcoolizado? mas aí sabe você sabe tem qual que é a penalizar. questão? É assim, mas como é que controla uma armas? perspectiva, uma Gente, das não, então Não dá perspectivas. pra, aí vocês estão numa sociedade utópica que dá pra controlar tudo. Mas não existe isso exatamente, também. não, tem exatamente como. por não dar Exato. pra controlar, Mas o senhor não tem como concorda liberar. que, por exemplo, Não, mas você controlando essa compra pra jovens, já não vai ter aquela situação que vocês estavam falando. O jovem de 14 anos tá fumando maconha, no outro dia tá cheirando cocaína, no outro tá fumando crack. Ó, como Mas, o Siddhartha Ribeiro, neurocientista, desculpa, não faz muito tempo, se não me engano, no Roda Viva, ele falou exatamente isso. Ele falou, a gente tem que parar de tratar a maconha como se ela fosse urânio enriquecido. Então, você está falando justamente isso aí, não dá para controlar. E não tem que controlar. Então, as pessoas... o meu argumento pessoal é de que o ser humano é soberano sobre o seu corpo e ele tem o direito sagrado de fazer o que quiser, desde que Quer ver não outro ponto, influencie meu irmão? um Quer ver outro ponto terceiro. que vocês estão a favor? Ótimo, aí Por tá. isso que tem a lei. Peraí, É por isso que tem a lei. O que ele falou ali, ó, Ótimo. não influencia o terceiro. Exato, esse é o princípio da liberdade que faz com que o álcool seja permitido, que faz com que você possa fazer luta livre, por exemplo. Você Aí. pode entrar num ringue e encher de porrada outro cara desde que os dois estejam de pleno acordo, entendeu? Agora você não pode sair na rua e bater em outra pessoa. A sociedade não está de pleno acordo. Aí você... Agora, Uma parte da sociedade vai atrás que... Sim. Uma parte maior da sociedade. Uma parte da parte sociedade. maior da sociedade. Quando eu Então, fumo vocês têm que maconha, entender- o senhor vocês fica têm que chapado? entender- vocês Quando têm eu que entender como o seguinte, maconha, o senhor fica se chapado? a maioria não quer liberar, vocês têm que aceitar. Mas Mas quem disse que a maioria não quer Gente, liberar? então se for de maioria, a gente é uma sociedade que é 80%... Vamos fazer as considerações finais. Já acabou? Pelo amor de Deus. Tá legal. Ó, peraí. Nosso sistema, ele é regido pelas leis. E as leis, elas são feitas por poucos. E aí você trouxe que milhares de policiais morrem mesmo. Milhares de bandidos, traficantes morrem. E milhares de inocentes morrem também. Sabe por quê? Porque é tudo pobre. Porque a elite tá lá, querido. A elite Gente, tá lá. a questão de- Secretário de Segurança A elite Pública. morre também, Ó, droga. super Não, e a questão de a maioria quer... Gente, a questão de... vai estudar a história de verdade pra entender Vai que viver, no pô. final das Vai ter um contas comentário não pra é cada uma um, guerra contra a maconha, mas é uma guerra sim contra os pobres, Não, a minha entende? guerra É é contra as verdade, drogas. é verdade. Sempre. Não, e que nem a maioria Considerações pauta finais. isso. Gente, a gente é uma sociedade cristã, a gente é mais de 80% cristã. Se cada um fosse com as assim, considerações Eu já finais, a gente não ia considerei poder já. fazer nada. Essa é a minha consideração. Caio. Cada um vai ter uma consideração final, é isso? vai lá. Tá. Já faz a sua, já. Bom, minhas considerações finais são de que a proibição é um absurdo completo e ela é o principal motor de toda a onda de violência, de toda a criminalidade. Durante toda a história da humanidade não foi proibido. Particularmente eu sou a favor da legalização, inclusive, de outras drogas, da regulamentação e tudo mais. Por quê? Porque a gente tira uma importante fonte de financiamento do crime e a gente libera o usuário para que ele possa viver a vida dele como todos os outros indivíduos vivem e, inclusive, como os outros usuários se escondem e estão em todas as camadas da sociedade nesse exato momento, fumando, bebendo, cheirando, fazendo um monte de coisa. Então, assim, a proibição, ela só trouxe violência, morte, dinheiro na mão das pessoas erradas, que causou corrupção e um ciclo infinito de sangue, tragédia e desgraça. Bom. Não porra nenhuma. Ah, você gostou, você Vai lá, vai lá. eu sei. Eu acho que esse debate é um debate que a sociedade ainda não está preparada para discutir sobre isso em alto nível. Caralho! Olha, põe a cadeira aqui, irmão. Põe a cadeira aqui. E eu acho que a gente tem que amadurecer um pouco mais para poder enfrentar esse tema que é muito importante para todos nós. É isso, um abraço, até mais. Boa! Vai lá, ô maconheira, fala você. Não, ele. Eu já falei o debate. É o menino. Vai, Gente, vai. obrigado aí pela oportunidade. É o Caissara. Vocês como futuro, já é político, mas se for o senhor for futuro político aí, o Farrur também como deputado federal, Não vou vocês lutar a favor da pautam... liberação. Não, é Não vou pra ajudar, lutar, pô. vou avisando. Porque, ó... Vamos me candidatar. A hein, frase... gente? Vou lançar aqui agora. PSOL. Aí, ó, PSOL. Caio, Candidato pelo PSOL, gente. cozinha com a Aí, ó. TV. Vem comigo. A frase, uma das frases finais, Deixa ele falar, deixa uma ele das frases finais que o senhor falou é perfeito para mostrar que como a proibição é falha. Mas morrem muitos policiais, só no Rio de Janeiro foi mais de 3 mil policiais, entendeu? E a gente legalizando a maconha, com certeza vai morrer muito menos policial, a gente vai gerar muito mais emprego, com certeza. A gente vai começar a arrecadar com imposto,
Tem países que começam a arrecadar 400 milhões por ano, 400 milhões por mês, 4 bilhões por ano, geralmente. Então a gente é um país que tem muito a crescer com a legalização, se for legalizado. Vamos gerar emprego, vamos melhorar a educação, saúde, equipamento para policiais também, vocês estão na rua batalhando. E a gente vai melhorar tudo isso aí. Bom, cara, se você arrecadar imposto, você arrecadando imposto... É só considerar. Desculpa. Valeu. Ela, não falta ela, né? Ela já falou pra caralho. Falou pra caralho já. Pode considerar? Você breve. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar do lado dessas duas lendas aqui, o Centro falou também que estava lenda. Obrigado pela oportunidade, um debate que eu considerei até bastante respeitoso, pelo debate de discutir, eu particularmente sigo com a minha linha. Eu sou legalista, enquanto for proibido, a gente vai lutar contra. E cada liberdade individual que impacta o coletivo, eu também me posicionarei contra. Obrigado, gente. É isso aí. Eu vou continuar contra porque eu sou legalista. Enquanto a droga for considerada proibida, eu vou lutar contra, entendeu? E o país... Primeiro, para você liberar qualquer tipo dessa situação, você tem que ter um país que tem uma cultura, um povo culturalmente melhor. Um povo que joga lixo na rua, um povo que estaciona o carro numa vaga de deficiente, não sendo deficiente, esse povo não tem estrutura para receber uma liberação de droga. Então trabalhem, já que vocês estão com essa força para trabalhar, para liberar a maconha, trabalhem para melhorar o ser humano. Entendeu? Melhore o ser humano, melhore o brasileiro, aí quiçá, mais para frente, vamos liberar essa droga aí. É isso aí. Hoje achei produtivo, achei respeitoso, agradeço a presença de todos também. Peço desculpa de qualquer brincadeira, mas faz parte. Mas é muito fácil a gente fazer debate sobre liberação de drogas com pessoas saudáveis, pessoas que sabem o que estão fazendo. Eu gostaria de um dia, de repente, a gente marcar um debate com pessoas que estão lá na ponta da linha hoje, que estão lá no crack, que estão afundadas e que iniciaram na maconha. Aí não vai ser um debate. Com familiares dessas pessoas. Para a gente fazer um debate dessa qualidade. Para essas pessoas contarem o histórico dela e mostrar que a legalização, infelizmente, não dá certo. Pessoal, agradeço a todos que acompanharam até aqui. Foi um debate muito importante porque extrema relevância a gente discutir sobre, a gente ter esse espaço para falar, para trazer as perspectivas. Agradeço a todos vocês. A gente entende, pelo menos no meu ver, não é só sobre a maconha, mas existe uma questão sistêmica e estrutural muito delicada, mas aí cabe aí alguns outros debates. Então, que bom que o Redcast está aberto a esses espaços, né? Que venham mais e mais debates. Dá like, então, pessoal, deixa seu joinha, seu comentário também aí, ó, comentem bastante, compartilha também com seus amigos maconheiros, não maconheiros, compartilha com geral. Gratidão. Show! Legaliza! Show de novo.